o acesso do Fortaleza aí. Foi. E aí isso, obviamente, o torcedor do Ceará fala, olha aí, filha da puta, torcedor do Fortaleza e não sei o quê. O cara esquece que, tipo assim, antes desse jogo, eu tinha uma reação idêntica no acesso do Remo, no Mangueirão. Eu não sou torcedor do Remo, mas eu vivi uma parada ali que foi muito louca. 2015, talvez. O acesso do Remo, estádio entupido, Remo e Operário. Eu sempre falo desse jogo, é uma das experiências mais marcantes que eu tive. Porque a verdade, cara, todo time é grande pro seu torcedor. E o que o Remo tava vivendo era surreal. O cara saindo da Série D pra C, assim, depois de não sei quanto tempo, porra, vendo gente ajoelhada no gramado e não sei o quê. Aí o técnico era o Cacaio, que jogou no Remo. E a gente botou o Cacaio na cabine com o torcedor que tava se ajoelhando, pagando a promessa. E o cara era fã do Cacaio, porque tinha visto o Cacaio jogar. Cara, os caras começaram a chorar, e o estádio tremendo. A gente não tinha como sair do estádio. Não tinha como, porque o acesso era péssimo. E aí o Diogo Pugé, que era repórter nosso, cara, ele parou o ônibus do Remo, que tava saindo pra comemoração, e meteu a gente dentro. Falou, meu irmão, os caras precisam sair daqui. Ele não tem como, eles não podem ficar aqui 5 horas. E a gente saiu dentro do ônibus do Remo, com os caras bebendo, e não sei o quê. E tinha o 10 do time lá que jogou no Corinthians, cara, Eduardo Ramos, pode ser? Eduardo Ramos. Eduardo Ramos, cara, tomando e vamos aí, toma aí também, não sei o quê. A gente dentro do ônibus, cara, os caras no teto solar, cara, foi louco o dia. E eu me emocionei muito no pós-jogo. Chorei, porque eu falei, cara, isso aqui é muito louco. A gente vive aquela parada. E nesses casos específicos do Fortaleza aí, a Toinha, esse momento que eu me emociono é que eu vejo a Toinha também pagando a promessa de joelhos. A Toinha é uma senhora que deve ter 60 anos de Fortaleza. Já foi tudo lá dentro, ela é roupeira, já foi nutricionista. Nutricionista, sim, de levar banana, melancia. Não tinha o estudo da nutrição, mas tinha o do suporte nutricional. Foi tudo. Ela vive o Fortaleza ali, mesmo ela tava chorando de um jeito. Os caras estavam saindo da Série C depois de 8 anos, cara. E a gente tinha feito já, o Sport Interativo tinha feito o não acesso contra o Juventude, contra o Basel de Pelotas, um jogo de primeira fase lá, que o time era o primeiro do grupo e saiu de primeiro para eliminado contra o Sampaio Corrêa. Tudo no Castelão. E aí teve esse jogo fora, em Juiz de Fora. E aí você vendo aquilo ali, eu vi o Fortaleza na Série A, cair pra B, trabalhei em tudo isso, né? Da B pra C, ficando 8 anos na C, quase caindo pra D. E tipo assim, pessoas que eu conheço ali. A Toinha eu entrevistei várias vezes. Alguns jogadores ali eu vi subir da base. Então, tipo assim, você vendo a reação daqueles todos, porque tava um pandemônio, né? A torcida do Fortaleza, o Jorge na narração já tinha mandado pra caramba. E aí na hora que eu vi a Toinha, é impossível não se emocionar, cara, porque a razão do trabalho é isso. E não tem nenhuma relação clubística, porque, de novo, eu não sou torcedor do Fortaleza, sou torcedor do Flamengo, e isso me emocionou de um jeito, porque são as histórias, não é o time. Do mesmo jeito que eu chorei pelo Remo. Mas não é o Remo, é o que tá envolvido ali. E a gente tinha muito isso no Sport Interativo, cara. Depois dessa fala aí, o Jorge até fala, pô, tu me fez chorar também, não sei o quê. Vamos relembrar, a gente não conseguiu soltar aqui, mas dá pra soltar pela TV, eu tenho certeza... Eu fico com vergonha de ver, sabe? Não, é massa. É uma história foda. Muito Tenho certeza legal, que cara. quem tá em casa vai gostar, vamos ver. Vai ficar puto se for dos outros, Ceará. Torcedor do Remo, eu não sou... Olha lá, eu lembrei do Remo. Eu me permito me emocionar, eu me permito chorar. Eu não sou torcedor do Fortaleza, eu não sou torcedor do Remo, eu não sou torcedor do Guarani, mas eu estava em todos esses jogos e em todos esses eu me emocionei, porque eu adoro as boas histórias, assim, eu só me tornei jornalista por causa das boas histórias. E a melhor história, a grande história que a gente tinha para contar hoje no futebol brasileiro era aqui nesse estádio. Fosse uma história dramática de mais uma eliminação do Fortaleza, fosse o fim de um fantasma. Então eu me permito emocionar de novo, como a gente fez lá no Mangueirão, como a gente fez na cabine do Sport Interativo no jogo do Guarani, porque aquilo é a história sendo escrita na nossa frente. E quando eu estudei jornalismo, eu estudei para viver esses momentos. Então eu entendo que o torcedor cobre, às vezes, de nós jornalistas, uma imparcialidade. E é o que a gente busca fazer. Mas é impossível ser imparcial diante de uma imagem como a da Toinha, diante da imagem do torcedor lá no Mangueirão, agradecendo ao técnico que tirou o Remo de um inferno, também numa cena muito parecida. É impossível não se emocionar com a virada improvável do Guarani. Então eu
me sinto muito privilegiado em presenciar esses roteiros. E aqui eu digo que qualquer que fosse o roteiro aqui, de novo seria uma situação histórica para a gente testemunhar. É isso. Pô, foda. De ver, mas Não, agora... imagina se fosse uma final de Copa, né? Eu tenho um infarto. Sabe que a gente recuperou isso? Porque você falou um termo que bate muito com o que a gente vive. Você acabou de falar. Você já falou outras vezes, não é surpresa pra ninguém, que você torce pro Flamengo. O Vini torce pro Palmeiras. Eu torço pro Atlético Paranaense. Tem muita gente, a gente respeita. O Mauro veio aqui e falou, não, tem que revelar o time de coração, etc e tal, transparência com quem acompanha o seu trabalho, mas eu também entendo o outro lado. Primeiro, a intolerância. E segundo, não sei se é o termo correto, mas esse medo, esse pé atrás de você às vezes divulgar o seu time de coração e aí o outro lado, no caso o telespectador, o seu ouvinte, o seu seguidor, ele começar a te enxergar de uma outra maneira, mas aí vai ser culpa do seguidor. Sim. Que vai interpretar o que você quer falar. Se você for profissional e imparcial, como você foi aí, por mais que você tenha a emoção aflorada, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de problema. É que isso era muito a cara da gente, entendeu? E, cara, eu falei da história, imagina se fosse uma final de Copa do Mundo. Essas transmissões eram as nossas finais de Copa do Mundo, porque era o que a gente tinha. E digo mais, durante muito tempo, os recordes de audiência do esporte interativo, à época, eram jogos do Fortaleza na Série C. Porque nada é mais relevante que a paixão do cara, do local, a coisa que interessa a ele. Aí depois, não, os grandes jogos de Champions engoliram. Não tem como, vai pegar o PSG, Bayern, não sei o que e tal, então isso aí foi engolindo. Mas é muito importante você falar para essa galera, cara, e a gente tinha essa responsabilidade de abraçar torcedores que meio que se sentiam desamparados pela mídia fora das suas cidades aí e tal. E eu acho que a gente cumpriu esse papel muito bem, cara. Esse dia foi relevante, eu fiz muita transmissão marcante com o Jorge. Esse jogo que eu falo do Guarani é o Guarani e ABC. Sei. 6-0. É impossível virar esse jogo, loucura, o Guarani virou. Cara. Aquilo é muito doido, não tem como, cara. O Jorge batia na mesa narrando assim, do meu lado, eu ficava assustado. Então, assim, a gente, de fato, vive a parada. No dia eu fiz o Barcelona e Bayern, do gol do Messi no Boateng. Pô, não tem como, cara. Tu vive aquilo ali. Porque se você parar no meio do jogo, não dá muito pra você ficar refletindo. Caralho, tô vendo uma parada foda. Porque você não é o personagem daquilo ali, né? Você é uma ferramenta daquela coisa. Porque se eu parar pra entender onde eu tô, eu não vou conseguir trabalhar. Mas depois você entende. Aí fala, porra, olha que privilégio, cara, que doideira. Porque a nossa profissão ela é raríssima, né? Quantos nossos tem no Brasil? Deve ter centenas, mas quantas vagas de posição com algum bom pagamento, com alguma relevância? Escasso. É pouquíssimo. A gente é topo do topo do topo da pirâmide. E fazer esses jogos, cara, é o que... Isso fica na memória. As frases do Jorge nesse jogo, ou no Campeonato Cearense lá, que é o gol do Cassiano aos 47, não sei o quê, o torcedor dos Fortaleza não vai esquecer nunca. Que são narrações que a gente tem na cabeça de narradores históricos. Para outra geração, somos nós. Claro. Então, tipo assim, às vezes eu preciso entender um pouco disso. O que o PVC foi pra mim, eu posso ser pra alguém. Só que é meio enlouquecedor, assim, é meio doido.